Agora minha filha está me apertando aqui na barriga. Tem que gravar o vídeo agora, querida. Não é hora de apertar. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre os 5 erros mais cometidos no inglês por iniciantes. Sim, esses são acho que o top 5 para você já ficar ligado aí na hora que você for falar inglês, na hora que você for escrever inglês, pensar nas suas frases, já ficar mais atento a esse erro. Então, pra gente começar, clique em gostei, lembrei de falar agora no começo, se inscreve aqui no canal e pra quem não sabe, eu tenho um e-book gratuito, tá? 10 segredos para falar inglês, aprender inglês, agora eu não lembro o nome, 10 segredos para falar inglês, se eu não me engano, mas é um e-book muito bom, com 10 dicas bem práticas. Se você colocar em prática, você vai sim se colocar no caminho da fluência, e ele é gratuito, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro e o segundo link para você fazer o download. Então eu separei aqui 5 erros, e o primeiro, já pra gente começar, é confundir o have com there is, there are. Quando a gente traduz, a gente pensa assim, tem um celular aqui na minha mão. Aí a gente pensa, tem é have. Então, have a phone in my hand. Não. Por quê? Porque ter no sentido de existir, haver, não é o have. Have é dentre muitas outras coisas, mas o mais básico é o possuir, né? Eu tenho um celular. I have a phone. Aí sim. Mas no sentido de existir, haver, não é o have, é o there is, there are. Então, eu sempre penso assim, se no português eu falaria há um celular, tem, mas eu posso substituir por há, do verbo haver. Então, é o there is, there are, tá? Singular, plural. Is singular, are plural. Então, um exemplo. Tem 2 computadores na minha casa. Eu não falaria have 2 computers in my house. Eu falo there are 2 computers in my house. Porque computador, botei 2, né? No plural. Se tivesse só um, there is 1 computer in my house. There is one option. E isso não quer dizer que porque você assistiu esse vídeo você vai parar de cometer esse erro imediatamente, mas que você vai ficar mais ligado, mais ligada, para quando você for falar, talvez você já conseguir consertar na hora, já conseguir consertar logo depois, ficar mais atento, atenta. Mas o que vai fazer de fato você conseguir acertar sempre é prática, muita prática. Você vai tentar várias vezes, algumas vezes você vai errar, outras não, até você parar de errar. Não tem segredo. There are 2 helicopters. O segundo erro é esquecer de colocar o to ou ing, entre os verbos ou depois do segundo verbo. Como assim? Eu peguei um exemplo aqui, ó. I love go to the cinema. Eu amo ir ao cinema, tá? Cíntia, eu amo, I love go to the cinema. Qual é o problema? Nós temos 2 verbos aqui, love e go. Via de regra, tem pouquíssimas exceções, mas via de regra, quando nós temos 2 verbos assim em seguida, você não pode colocar os 2 verbos puros, digamos assim. O segundo, ele ou vai levar o to antes do verbo, ou ele vai levar o ing logo depois. Então, I love to go to the cinema, or I love going to the cinema. Eu não vou entrar aqui no mérito se é to, se é ing, quando é um, quando é outro. No caso dessa frase, poderia ser um ou outro. Não vou entrar nesse mérito, por quê? Porque eu precisaria de uma aula só para isso. Se eu não me engano, tem um vídeo sobre isso. Se tiver, eu vou deixar aqui nos destaques. Destaques, não. Aqui nos cards. Então, pensa que tem que ter uma coisa ou outra, né? Aí, com o tempo, você vai aprender se é um, se é outro. Na dúvida, chuta o to. Essa é a minha dica, tá? Isso quer dizer que você vai acertar sempre? Não. Mas na dúvida, chuta o to. Ou um outro exemplo. I need sleep. Não, tem 2 verbos, tá vendo? Need e sleep. Eu preciso fazer alguma coisa aí. O certo é I need to sleep. Se eu tiver o verbo enjoy, por exemplo. I enjoy go to the park. Não, tá errado. I enjoy going to the park. Cíntia, não poderia ser I enjoy to go to the park? Não, por causa do verbo enjoy. Mas aí é o que eu falei, precisaria me aprofundar nesse assunto. Assiste esse outro vídeo que eu tenho gravado, tenho certeza que eu tenho gravado. We enjoy doing everything together. Um outro erro muito comum, muito comum, gente, eu tô em contato direto, assim, com os meus alunos, eu vejo eles conversando, eu sei que esses erros são os principais cometidos pelos iniciantes, que é esquecer o the, esse artigo aí, né? Poderíamos falar the também, né? Dependendo da frase. Então, um exemplo aqui, ó. I would like... Essa frase, inclusive, é uma que eles falam muito, né? Ah, pra onde você gostaria de ir? Pra onde você gostaria de viajar?
I would like to go to USA. Esqueceu o the. I would like to go to the USA. Então, quando temos países específicos como USA, UK e alguns outros, assim, alguns específicos, mas qual é o que a gente mais fala? USA e UK, que tem o the. Quando é outro, Brazil, China, Mexico, não precisa. I would like to go to Brazil. I would like to go to Mexico. Mas, gente, é porque são exceções, tá? Não vamos pensar tudo no porquê nesse vídeo, mas eu preciso do the. Um outro exemplo também de esquecer o the. I have to go to bathroom. É um erro clássico. I have to go to the bathroom. Isso acontece também porque na hora de passar do português para o inglês, a gente pensa assim, eu preciso ir ao banheiro e não eu preciso ir ao banheiro. Não tem artigo, mas cada língua funciona de uma forma. E aí a gente acaba esquecendo de botar esse the. I have to go to the bathroom. Outro erro muito comum é esquecer de conjugar o verbo quando ele está no presente, na terceira pessoa do singular. E na maioria das vezes o aluno, vocês já sabem que isso está errado, mas eu sei que na hora de falar esquece. E isso resolve como? Com o quê? Prática. Meus alunos falam, Cíntia, mas eu sei. Eu falei, eu sei que você sabe, querido. Mas é o meu papel aqui de falar que você esqueceu, para que você fique mais atento da próxima vez. Mas eu sei que você sabe na teoria, só que na hora da fala, como a gente não tem muito tempo para pensar, ainda não tá no sangue, então não vai automático. Então a gente precisa estar sempre sendo lembrado disso, né? Por exemplo, I love my dog, tá? Normal, I love my dog. Se eu boto she, eu preciso falar she loves my dog. Poderia ser, né? Ela ama o meu cachorro. Or she loves her dog. Ela ama o cachorro dela. Eu preciso falar she loves, com esse Szinho no final. Um outro exemplo. I want to run. Eu quero correr. He wants to run. Então falta esse S. Óbvio que na hora da fala a gente não fala he wants to run. Eu tô falando assim para que você perceba a diferença entre o errado e o não errado. Mas eu falaria he wants to run. Wants. Mas tem que ser pronunciado. Não dá no mesmo não pronunciar e pronunciar, não. Tem que ter esse Szinho e geralmente falta, né? Ou então, I go. Aí, she goes. Falta também, geralmente a gente fala, vocês falam she go. Então, esquecer isso é muito clássico do iniciante. She wants to make the bed, so she goes to the closet. Guess what she finds? E por último, trocar o your. Na verdade, você quer falar o her ou his, e você acaba falando your. Por exemplo, no português a gente fala assim, ela ama o seu cachorro, ela ama o seu cachorro. O seu, eu tô dizendo o cachorro dela, ela ama o seu cachorro. Só que quando a gente vai passar pro inglês, a gente fala, she loves your dog. Não. Mas se eu falar she loves your dog, eu tô falando o seu. Pra pessoa que eu tô falando, o seu cachorro, mas não é o seu que ela ama, é o dela. E aí a gente confunde por conta do português e inglês. Então é she loves her dog. She likes her bag. Ela gosta da sua bolsa. Bolsa dela, não da sua, para quem eu estou falando. She really likes her job. Ele quer falar com o seu pai. Seu pai, pai dele. No português a gente pode falar seu pai para indicar o pai dele. Mas no inglês eu não posso falar your dad. Então, he wants to talk to his dad, not your dad. Se eu falar your, eu tô falando do seu. Eu tô falando aqui com você sobre ele. Não é o seu pai, é o pai dele. Essa confusão é muito comum. Hey, Ramon. He wants to talk to his consulate. Me diz aqui nos comentários se você comete algum desses erros, né? Ou até mesmo se você, assim, Cíntia, eu não sabia, ou Cíntia, eu sei que eu cometo esses erros, ou eu sei o certo, mas na hora de falar eu acabo errando. E aí como é que a gente muda isso? Muita prática. Você já parou para pensar se na sua rotina de estudos toda semana você tem prática de construir frases, você construir a sua frase do zero, tentar criar parágrafos sobre as coisas que você assistiu, que você viu, que você está pensando sobre a sua rotina, você conversar, nem que seja 20 minutinhos por semana, 30 minutinhos, conversar com uma outra pessoa, um amigo do seu curso, uma pessoa da sua família que é fluente, um professor, o que seja, mas falar. É essa prática constante, semanal, que vai fazer você se livrar desses errinhos naturalmente. Não é forçando, não é estudando mais a gramática. Você já sabe.
Você precisa só saber colocar na hora de falar, entende? Porque uma coisa é saber aqui, outra coisa é sair aqui, tá? Então me conta aqui nos comentários e me diz se vocês querem um vídeo com 5 erros de avançados, né? Os alunos mais avançados, 5 erros mais comuns que eu posso fazer também, tá bom? Então é isso, beijos, bye bye!